Renato, boa tarde já. Oi, boa tarde. Renato, foi um jogo, pelo menos para quem viu, assim, primeiro que um bom jogo, quem não estava envolvido no jogo certamente gostou da qualidade do futebol. O que determina? Foi a objetividade do Santos, que criou menos oportunidades e efetivou-as, contra um Grêmio que criou muito e não conseguiu transformar em gol? Foi só isso que definiu esse 2-1 hoje? E mais do que isso, o Diego Tardelli, era até uma previsão de vocês dele ir amadurecendo, dele ir se adaptando. Já está na hora, pela entrada de hoje, assim, ele já começa a ter uma posição maior, uma condição maior de começar uma partida? O Tardelli, eu tenho conversado bastante com ele, a gente tem trocado ideias, a gente sempre quer o melhor para ele e para o clube. A gente está se entendendo. Eu falei que ele jogou muito tempo lá fora, tem que se readaptar ao futebol brasileiro. Já está aqui há um bom tempo, está se adaptando, tem melhorado no dia a dia, tanto na parte física como na parte técnica. E o que eu falei para ele hoje mesmo, antes do jogo, tive uma conversa com ele, daqui a pouco eu solto ele vai embora. O que a gente não quer é que, de repente, nessa readaptação dele ao futebol brasileiro, ele sinta uma lesão e, de repente, perca, né? Tudo que ele perde, melhor dizendo, tudo que ele conquistou até agora, né, em termos de parte física. Então, a gente tem que conversar, trocar ideias, a gente está no caminho certo com o Tardelli. Quanto ao jogo, o futebol é bola na rede, né? Nós damos duas bobeiras, né, no primeiro tempo, e um time de qualidade como o do Santos, você não pode dar esse tipo de bobeira. Nós tomamos 2 gols. Buscamos o tempo todo, coloquei bastante a equipe para frente, principalmente no segundo tempo, mesmo assim, com bastante atacantes. Nós mantivemos o padrão, tivemos organizados o tempo todo, criamos, mas infelizmente hoje a bola não queria entrar. Fiquei até surpreso que entrou a bola do Everton. Então, pelo que foi a partida, o Grêmio tranquilamente merecia, no mínimo um empate. O Santos fez os 2 gols, teve mais umas 2 oportunidades, principalmente no segundo tempo, porque a nossa equipe se expôs, foi com tudo para dentro do Santos, tentando fazer o gol, tentando buscar um empate. Então, nós sabíamos desses riscos que nós iríamos correr, mas mesmo assim a equipe se comportou muito bem. Eu concordo com a opinião de qualquer um de vocês que tenha falado que foi uma grande partida. Futebol brasileiro, 2 grandes times, da mesma forma que eu assisti o jogo ontem do Flamengo com o Cruzeiro. Então, 2 grandes jogos do Campeonato Brasileiro. Então, a gente pode esperar muitas coisas dentro desse campeonato pela qualidade das equipes. Renato, o Everton, na saída de campo, ele relatou a conversa que você teve com eles antes do jogo e disse que, de alguma forma, vocês ficaram surpresos com a postura do Santos dentro de campo. 3 zagueiros, o que fez o Sampaoli dentro da partida. O Grêmio demorou para se adaptar a essa ideia que o Santos propôs e, justamente, o aspecto tático pesou para que o resultado acontecesse ainda no primeiro tempo. O jogo passou muito entre o duelo Renato e Sampaoli? Nós sabíamos que o Santos iria jogar com os 3 zagueiros. Nós já tínhamos essa dúvida desde ontem. Hoje, tanto é que eu dei a preleção no vestiário e falei dessa possibilidade de jogarem com os 3 zagueiros. Antes do aquecimento, voltei a falar com eles. Então, se previu exatamente o que nós já tínhamos em mente sobre o adversário, jogar com 3 zagueiros, com 2 volantes. E o que eu falei para o meu time, isso se chama respeito pela equipe do Grêmio. Então, o Santos nunca tinha jogado dessa forma. Então, veio enfrentar o Grêmio, mudou o esquema, mas nós sabemos. Não é que o Grêmio demorou. Pelo contrário, o Grêmio fez um partidaço hoje. Fez uma grande partida. Na minha opinião, mais uma vez o Grêmio mostrou a sua força. Não adianta a gente só falar e elogiar a equipe do Grêmio nas vitórias. Hoje o Grêmio perdeu o jogo e fez uma grande apresentação. Então, não é que nós somos surpreendidos. Não, nós somos surpreendidos porque nós damos 2 moles no primeiro tempo. E aí é aquilo que eu falo. Você pega uma equipe de qualidade do outro lado, você não pode dar mole. E a gente deu. E nós tomamos 2 gols. Então, é difícil. As coisas se tornam mais fáceis para o adversário no momento que consegue 2 gols.
jogaram para não tomar um gol, jogaram praticamente num contra-ataque, acharam esses 2 gols aí por falhas nossas, e aí é lógico, o time joga bem mais tranquilo, jogou fechadinho, buscando os contra-ataques, maneira deles terem jogado hoje, a gente respeita, só que durante a partida, se tivesse que ter um vencedor, seria o Grêmio, pelas oportunidades que criou, não tirando os méritos da equipe do Santos, mas é só ver as oportunidades, só que eles foram mais letais, né? Eles tiveram menos oportunidades e fizeram 2 gols. Renato, ainda sobre o Tardelli, né? Realmente o Tardelli entrou muito bem e ele acabou jogando mais pelo lado esquerdo, até no lugar do Everton. O Everton trocou de posição. No final do jogo até fez o gol aqui pela direita. Tu falou que realmente existe a questão física, a readaptação do Tardelli, mas também tem uma questão de local de campo, para tu ter que, de repente, inverter algum ou outro jogador, para que o Tardelli possa desempenhar 100% do que ele pode? O Tardelli, ele joga em 2, 3 posições, da mesma forma que o Everton, joga dos 2 lados, da mesma forma que o PP joga dos 2 lados, o próprio Marinho, o Alisson. É importante você ter esse tipo de jogadores no grupo, que joguem mais de uma posição. Então, no decorrer do jogo, numa falta, no escanteio, no contra-ataque, enfim, numa jogada qualquer, de repente um ocupa o espaço do outro, o importante é cada jogador estar no espaço. Não pode, de repente, estar um Everton, um Tardelli, no mesmo lugar, no mesmo lado. Hoje não, de vez em quando o Tardelli estava na direita, o Everton na esquerda, e vice-versa. O importante é cada um estar numa posição, até porque os dois sabem jogar dos 2 lados, confunde isso a marcação do adversário, tanto é que o Everton fez o gol pelo lado direito. Então é importante você ter esses jogadores com esse tipo de características. Renato, fazia muito tempo que o Grêmio não repetia as escalações, né? Os 2 Grenais, o confronto contra o Libertad e hoje, 4 confrontos seguidos com os mesmos 11 iniciais. Desde 2017... na Copa Libertadores da América, que o tricolor não repetia, não tinha essa sequência. Queria que você fizesse uma avaliação de tudo que você viu nesses 4 jogos, se esses são seus 11 ideais mesmo, e também fizesse uma atualização sobre contratações, sobre o Gil, principalmente. Evoluiu algo no aspecto na tentativa de contratar esse jogador? Não, eu não vou falar de contratações agora, porque nem é o momento. Todo mundo sabe que o Grêmio quer um zagueiro, o Grêmio está atrás de um zagueiro, mas a gente não vai se precipitar para não trazer o jogador errado. Então isso aí, a gente tem que conversar, tem que trocar de ideias. Daqui a pouco a gente acha o jogador, consegue o acerto com ele, a gente traz, a gente fala para vocês. Quanto à equipe, foi bom ter repetido a equipe nos últimos 4 jogos, né? Isso dá um entrosamento ainda maior para a equipe, mas no futebol se sabe, são várias competições, tem problema de lesão, problema de cartão, daqui a pouco tem que mudar, daqui a pouco o jogador está muito cansado, é normal no futebol. Daqui a pouco a gente precisa fazer mudanças, até para descansar um pouco alguns jogadores, é normal. Então, pela qualidade, pelo elenco que o Grêmio tem, eu jamais vou falar esses são os 11 titulares. Tá difícil para eu escalar os 11 de tanta qualidade que tem no grupo do Grêmio. O importante é cada jogador aproveitar a oportunidade quando ele tem. Renato, dá de certo ponto um banho de água fria no Grêmio esse resultado, a derrota na primeira rodada, pela mobilização que tinha o torcedor, vocês mesmos sempre declarando que o Campeonato Brasileiro é um dos grandes objetivos do Grêmio. Jogar tão bem e não conseguir 3 pontos acaba esfriando um pouco o clima dentro do tricolor, mas o Lua já está 100% fisicamente. Hoje ele pode brigar por posição com o GPR ou ele ainda precisa melhorar a parte física? Não dá um balde de água fria na equipe, porque a equipe jogou e jogou muito. Criou. Poderia me dar um balde de água fria se o Grêmio tivesse perdido o jogo e jogado mal. Mas Campeonato Brasileiro é assim mesmo. Você vai ganhar, vai perder, vai empatar. O importante é que nós temos um grupo muito bom, um grupo muito forte. A gente vai brigar sim pelo Campeonato Brasileiro também. Digamos que eu costumo falar que foi um acidente de trabalho hoje. Porque eu dei os parabéns, inclusive, para o meu grupo no vestiário. O grupo jogou muito bem, correu, buscou, criou. Infelizmente, a bola não queria entrar. Então, digamos que eu respeito o balde de água fria, que você me perguntou, eu digo que foi um balde de água quente, por tudo que a minha equipe jogou hoje. Principalmente tratando de um domingo pela manhã, onde os jogadores estão acostumados a acordarem, 11 horas da manhã, e hoje tiveram que acordar 7h30, quer dizer, tomando café e almoçando ao mesmo tempo para jogar. Não é desculpa, pelo contrário, o Grêmio jogou muito bem. Mas tudo muda, fica difícil jogar 11 horas, é tudo diferente.
Mas tudo bem, estava marcado, jogamos, sem problema algum. Importante que a equipe jogou bem mesmo. Estou satisfeito com o meu grupo. Nem sempre, mesmo jogando bem, você vai vencer. Até porque a gente enfrentou uma grande equipe do outro lado e fizeram 2 gols. Quanto ao Luan, o Luan é mais um jogador do grupo. O Luan, ele vem melhorando. Eu fiquei satisfeito. Hoje ele entrou bem, entrou com força. E é isso que é importante para o jogador, que é isso que eu vinha cobrando dele. Ele precisava treinar, porque hoje em dia ninguém mais joga no nome. Todo mundo precisa treinar, porque senão facilita o trabalho do adversário. Então, o próprio Viseu, o próprio Tardelli, o próprio Luan, os 3 entraram muito bem. Então, é aquilo que eu falo, não tem titulares, não tem reservas no grupo do Grêmio. A gente vai fazendo rodízio, vai colocando um de início, um durante a partida, vai revezando uma equipe aqui, uma equipe ali. Por isso que a gente formou um grupo forte, um grupo de grandes jogadores. Tem espaço para todo mundo. O importante é cada um aproveitar as oportunidades. Essa saída do Luan para o banco não pode mexer com a motivação dele? Isso não te preocupa, Renato? Você falou que ele é mais um jogador que está à disposição. E com relação a colocar o time titular, hoje você colocou o time titular em campo, mesmo tendo daqui a pouco também Libertadores, enfim. Vai ser sempre uma tendência, há pouco você falava sobre isso, mas vai ser sempre uma tendência você priorizar também o Campeonato Brasileiro, porque é comum aqui no Brasil, né? Em paralelo com outra competição, o brasileiro sempre fica em um segundo patamar. Você pode inverter a lógica em 2019 ou não? Eu não inverti nada. Tem horas que a gente vai precisar poupar a equipe. Tem horas que não é o momento. Hoje não era o momento. Por que eu iria poupar a equipe? Entendeu? Apesar que a gente vem de uma final de campeonato estadual, que o Grêmio conquistou, fizemos 2 grandes jogos contra o nosso rival, fizemos uma grande partida no Paraguai contra o Libertad, hoje fizemos de novo uma grande partida. Então tem horas para você poupar, tem horas para você botar o pessoal para jogar. Hoje não era o momento de poupar. Por que eu iria poupar? Então não vejo o porquê. Então, o Grêmio nunca deixou de lado o Campeonato Brasileiro e procurou a Libertadores ou a Copa do Brasil. O Grêmio, eu sempre falo para vocês, o Grêmio disputa 3 competições porque é clube grande. Clube grande disputa todas as competições. O Grêmio vai ganhar alguma, vai ganhar mais de uma, não sei, mas o Grêmio não vai deixar essa de lado para ir nesse caminho aqui. O Grêmio vai jogando. Aquilo que eu falo para vocês, tem horas no Campeonato Brasileiro que a gente vai dar uma poupada porque tem uma Libertadores, tem uma Copa do Brasil. Aí é uma coisa. Entendeu? Até porque Copa do Brasil e Libertadores praticamente é mata-mata. O Campeonato Brasileiro tem são vários jogos, são 38 jogos, então dá tempo de você se recuperar. Mas o Grêmio nunca deixou e nunca vai deixar o Campeonato Brasileiro de lado. O grande problema do Grêmio não é o deixar ou não deixar o Campeonato Brasileiro de lado, porque nós nunca vamos deixar. O grande problema do Grêmio é ser muito grande, disputar todas as competições. Porque imagina se o Grêmio entrasse só jogando o Campeonato Brasileiro. Aí eu poderia falar e ia garantir para vocês que o Grêmio ia brigar pelo título, sem dúvida alguma. Agora, o que atrapalha é o clube ser muito grande, disputa todas as competições, quando tem muitos clubes que, de repente, não tem nada que fazer durante a semana. Então, eles levam essa vantagem. O Grêmio não, mas é por isso que a gente tem esse grupo muito bom, grupo grande, grupo de qualidade, justamente para a gente poder disputar todas as competições em alto nível. Renato, hoje tu fizeste a primeira troca entrando o Diego Tardelli antes dos 10 minutos da etapa complementar. Por que ele não entrou no intervalo? E sobre Tardelli e André jogando juntos, eles podem começar o jogo, os dois no mesmo time, no 11? Eu sempre procuro, a não ser por lesão, fazer uma troca no intervalo do jogo, porque eu sempre dou oportunidade para todos os jogadores, independente da posição, para voltar para o segundo tempo, para ver se muda alguma coisa. Nós começamos e de repente eu senti que tinha que fazer uma substituição, fiz. Não é Tardelli e Luan e André, Tardelli e André, enfim, vai depender muito do jogo, do que está acontecendo durante a partida, do que a gente precisa, o local do jogo. O Grêmio tem jogadores de muita qualidade, então qualquer um deles pode estar jogando, pode estar entrando, pode ter um revezamento, isso pode se cruzar durante a mesma partida, pode ser que não. Então vai depender muito do que acontece também durante uma partida, seja ela na Libertadores, Brasileiro ou mesmo Copa do Brasil. A gente está vivendo um período está muito difícil ver um jogo de futebol bonito, seja no campo ou seja na televisão, Renato. E hoje a gente viu aqui um jogo muito, muito legal de assistir, com muitas alternativas, né?
Você acha que o Campeonato Brasileiro deste ano, ele vai privilegiar o time que se dedicar a sair para o jogo, a buscar o resultado, ele vai levar vantagem, de fato, e vai conquistar o Campeonato Brasileiro? Ou você acha que daqui a pouco o time que tiver um pouco mais de cuidado pode ganhar esse tipo de competição? Eu vou lembrar aqui, não sou muito bom de memória, mas acho que foi 2015 que aquele time do Corinthians, muito competente, do Tite, levou muitos poucos gols no campeonato. Foi um time mais efetivo, mas também não chegava muito. Estabelecendo essa relação aí de Grêmio e Santos, que abriram o campeonato com um jogo bonito, você acha que é isso que vai levar o título? Bom, se vai levar o título, não sei. Eu sei que futebol bonito é isso. Futebol agressivo, futebol que busca vitória, futebol que vocês da imprensa, que todos os torcedores, independente para qual time torcem, gostam de ver. É a mesma coisa que eu citei e dei o exemplo ontem de Flamengo e Cruzeiro. Eu assisti a partida, eu acredito que foram 2 grandes jogos, o de ontem e de hoje. Aí, se todo mundo está elogiando que foram 2 grandes jogos, por quê? Porque as 4 equipes buscaram o gol. As 4 equipes jogam bonito. As 4 equipes têm muito talento em seus grupos. Entendeu? Eu gosto do futebol objetivo, o futebol agressivo, desde que você tenha as peças, óbvio. Então, o Grêmio é grande. O Grêmio é grande por causa disso. O Grêmio tem conquistado vários títulos nos últimos tempos porque busca sempre a vitória, busca o título. Pode ser um time, um desses 4 que eu citei do jogo de ontem do Flamengo com o Cruzeiro, como o Grêmio e Santos hoje. 4 grandes clubes que jogam bonito, que o torcedor gosta. Pode ser uma dessas equipes, pode ser uma outra também que a gente possa ver durante o Campeonato Brasileiro que jogue bonito, que busque a vitória, que pode ser a campeã. Ou a gente pode ver uma equipe que não busca a vitória, joga fechado, seja ela quem for, e pode ser a campeã. No futebol, meu amigo, eu já vi de tudo. Eu, pelo menos, eu tenho um pensamento que quanto mais próximo do gol do adversário, mais próximo da vitória você vai estar. Esse é um pensamento meu. E aí entram várias coisas. A coragem de cada treinador, e eu respeito todo mundo, com ou sem coragem. O Grêmio tem coragem, porque eu sou um treinador corajoso. Eu gosto de ver a minha equipe jogando para frente, sempre respeitando o adversário. Nem sempre a gente vai vencer. Mas o que eu falei, quem joga buscando o gol pode ter certeza que está muito mais próximo da vitória. E tem treinadores que, independente do clube que estão, grande, o pequeno, o médio, enfim, tem sua maneira de jogar. Mas aquilo que eu falei também, né? Muitas vezes não adianta você querer jogar para frente se você não tem as peças. Entendeu? Ou você tem as peças e não tem a coragem. Aí é de cada clube, cada treinador. O Grêmio tem seu método. Eu acho que o sucesso do Grêmio está aí. E volto a repetir. Hoje nós perdemos o jogo e eu dei os parabéns para o meu grupo. Foi uma grande partida. 2 grandes equipes se enfrentando. Da mesma forma como falei ontem no Maracanã. Então esse é o futebol brasileiro. Futebol que todo mundo gosta. Você pode se torcer para uma outra equipe, mas você vê um futebol assim, encanta. É isso que traz o público de volta aos estádios. O Grêmio sempre procura proporcionar esse bom futebol. E olha que eu estou falando tudo isso hoje e nós perdemos o jogo. Faz parte. Mas o Grêmio tem essa maneira e essa mania de jogar, que no meu entender, volto a repetir, é a melhor. Renato, hoje o Tite estava aqui presente na Arena, daqui a pouco vai ter convocação da Copa América. Ele veio observar ali principalmente o Everton e o Jeromel, mas também tem se falado na imprensa lá do centro do país de uma possibilidade do Leonardo Gomes também estar sendo observado. Queria saber se tu conversa com os jogadores sobre essa expectativa deles, né, de estar convocado para uma Copa América, que ainda mais vai ser no Brasil e podem ainda atuar aqui na Arena do Grêmio. Eu falo para qualquer jogador meu do grupo, independente se ele está jogando ou não, o que leva um jogador à seleção brasileira são títulos e o desempenho dele no clube. Então, as oportunidades estão aí. O Tite é pago para observar todos os jogadores, não só os jogadores do Grêmio, e na cabeça dele convocar os que ele acha que vão se encaixar melhor no esquema dele. Mas a gente sempre torce, porque quanto mais jogadores do Grêmio estiverem na seleção, melhor. Agora, cabe ao treinador decidir. Eu já falei isso para o Léo, falei isso em uma outra entrevista. Tem um probleminha na lateral direita do Brasil, joga, ele vem jogando bem, é um jogador jovem, é
um jogador que tem muito ainda a evoluir, mas a cada ano que passa ele vem melhorando. Enfim, aí cabe ao treinador da seleção, ele ganha bem para isso, né? Então ele estava aí, tem que observar todos os jogadores, não são só os jogadores do Grêmio. Esse é o trabalho dele. Qualquer jogador de qualquer clube, ele chega na seleção brasileira jogando futebol. Então, é com eles mostram dentro do campo e pode ter certeza que o treinador da seleção está observando. Renato, me permita duas. Uma nesse gancho aí. Eu recordo que quando o Tite estava para convocar o Arthur, se eu não me engano, vocês conversaram, né? Ele te ligou buscando referências dos treinos do Arthur. O Tite te ligou recentemente? Buscou referência de algum jogador do Grêmio para a convocação? Não. Esse ano eu não falei com o Tite ainda. Outra pergunta, ainda voltando ao jogo, você disse que o Grêmio já esperava o Santos com 3 zagueiros, mas uma coisa que chamou bastante atenção, especialmente no primeiro tempo, foi a marcação, a pressão do Santos nos jogadores de defesa do Grêmio, né, para quebrar a saída do Grêmio. E foi por ali, por exemplo, que nasceu o primeiro gol do Santos, e depois, num rebote, aconteceu o segundo gol do Santos, e também houve alguns lances em que não terminou em gol, mas o Grêmio acabou sendo pressionado. Você imaginava que isso fosse acontecer e aí o time não conseguiu escapar dessa pressão? Ou isso vai se tornar cada vez mais forte pelas características de jogo do Grêmio e o Grêmio vai ter que trabalhar uma outra maneira de se comportar diante desse cenário? Não, nós sabemos da maneira que o Santos já joga. O Santos, os 2 gols, não tirando os méritos da equipe do Santos, mas foram 2 falhas nossas. Então, o Santos criou mais 1 ou 2 oportunidades depois, porque o Grêmio teve que ir com tudo para buscar o resultado e sobrar nos espaços. Eu acho que a maneira que o Santos jogou, ele respeitou a equipe do Grêmio, jogando com 3 zagueiros e 2 volantes. Quer dizer, ele veio para achar um contra-ataque, para achar um gol numa bola parada pela altura de seus jogadores. Então, o Santos não surpreendeu o Grêmio. De maneira alguma. O Grêmio tomou os gols por 2 falhas nossas. Se nós não tivéssemos falhado, até poderia ter acontecido um outro gol. Mas eu acho meio difícil, até porque as 2 oportunidades, digamos assim, claras de gol do Santos, foi no contra-ataque onde o Grêmio se expôs, que é uma coisa normal. Agora, o Santos, de maneira alguma, surpreendeu a equipe do Grêmio. A gente tem que também, aqui eu falei, dar os parabéns, porque é uma grande equipe, a equipe do Santos também. Independente do esquema que eles usam, eles fizeram uma grande partida também, só que eles aproveitaram melhor as oportunidades que eles tiveram. Tiveram menos e foram mais letais. Então, o mole que a gente deu, infelizmente, né, não é porque eles nos surpreenderam, porque eles fizeram 2 gols, não, porque foram 2 falhas nossas, essa que é a verdade. Os próprios jogadores admitiram, eu vi no momento. Mas são coisas que acontecem no futebol. Amanhã depois uma outra equipe vai falhar, o Grêmio vai fazer gol também. É assim, no momento que você falha, dá chance para o adversário bastante qualificado ainda, aí pode ser fatal. E infelizmente foi fatal hoje para a gente. Obrigado, Renato. Pessoal, na sequência o presidente Duda vai atender vocês. Quer iniciar aí? Presidente Duda, tua avaliação da partida, essa derrota do Grêmio na abertura do Campeonato Brasileiro e como está a procura de zagueiros no mercado? Avaliação da partida minha. Mas o quanto decepciona o resultado em um início de Campeonato Brasileiro, onde o Grêmio está tão motivado para essa competição, onde o Grêmio começa com os titulares, chama o seu torcedor, tem uma arena lotada, quanto esse resultado acaba decepcionando naquele planejamento de tentar conquistar essa taça? Eu particularmente sou um cara que fico muito triste quando o Grêmio perde, fico chateado mesmo, assim, até meu humor muda, mas dura pouco, ainda mais a gente sabendo que o time jogou bem e jogou bem. Então dura aí, quarta-feira já tem jogo de novo, vamos para cima do Avaí, vamos tentar fazer os 3 pontos, aí já a coisa já muda. Eu tenho a impressão que há uma certa tranquilidade porque o grupo do Grêmio é bom, o time jogou bem e a gente sabe que provavelmente vai fazer um bom campeonato brasileiro. A chance de fazer um bom campeonato brasileiro é bem grande. Então, calma,
não vamos ficar assim tão decepcionados, mas eu tenho pavor de perder, principalmente em casa. Presidente, cada um tem sua receita para vencer o Campeonato Brasileiro, né? Cada um tem a sua opinião de como se chega ao título da competição. Gostaria de saber qual é a sua, qual é a receita para vencer o Campeonato Brasileiro. O Renato até explanou a questão de o Grêmio ter um grupo de jogadores até melhor do que o ano passado, né? Ter se reforçado para fazer frente em mais competições. E o Grêmio nunca desistiu do Campeonato Brasileiro, pelo menos nas palavras do próprio Renato Portaluppi. Qual é a receita para vencer a competição? Eu achei muito interessante uma pergunta que foi feita para o Renato, que eu não me lembro mais quem fez, sobre o modo de jogar do Grêmio, se essa coisa do Grêmio jogar procurando o gol ofensivamente aumentava as chances, né? E quem fez a pergunta até citou o exemplo do Corinthians há uns anos atrás, que tinha um tipo de jogo assim, né? Cuidadoso, digamos assim, e explorando contra-ataques, e foi campeão brasileiro. Só que realmente isso acontece, mas eu acho que as chances maiores são quando se joga para ganhar, quando se joga ofensivamente. Então, eu acho que a receita, como você perguntou, passa por aí. Acho que o time que joga o melhor futebol, assim, que tenta vencer, que está mais perto do gol adversário, tem mais chances. Agora, em termos de pontuação, é aquela velha história, né? Fazer 3 pontos em casa, empatar fora, no mínimo. Né? De vez em quando fazer 3 pontos fora também. Essa é a receita e eu acho que jogando ofensivamente a chance de empatar menos e ganhar mais, fazer 3 pontos é bem diferente de 1, aumenta se jogar mais com vontade de ganhar. Presidente, o que o senhor pode falar para a gente sobre a estratégia do Grêmio para essa sequência de jogos? Tem a Copa América ali na frente, então está tudo muito espremido, né? Rodadas a cada 3 dias. O que a comissão técnica já falou com a direção sobre os planos para essa sequência? Prioridade para jogos em casa com o time titular, considerar gramado que vai enfrentar fora de casa para botar algum jogador mais técnico, enfim, o que já se sabe para as próximas rodadas do Grêmio? Não, nós vamos tentar jogar com o melhor time possível todos os jogos, né? Analisando cada jogo e cada jogador. Hoje a gente consegue ver, né? Tem instrumentos para isso. O jogador que está mais perto de ter uma lesão muscular, de estourar, esse vai ser poupado, se a gente realmente achar que... Mas só isso, entendeu? Não tem um plano assim, não, em tal lugar vamos jogar com o time alternativo. Não, nós vamos tentar jogar com o melhor time possível todas as partidas. Muito obrigado, presidente. Pessoal, amanhã a representação é às 15h30 lá no CT. Bom domingo para todos.